Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Há, no gráfico a seguir, uma curva característica de um gerador de resistência interna R. Determine a resistência interna do gerador e a equação do gerador. Antes da gente resolver essa questão, a gente vai lembrar um pouquinho do conceito de gerador. Tá? O gerador ele tem dois polos, um de maior potencial, que é o polo positivo, e outro de menor potencial, que é o polo negativo. A razão pela qual há corrente elétrica, né, quando ele é ligado a um circuito elétrico. O gerador ele possui uma tensão elétrica que é denominada força eletromotriz, que pode ser representado pela letra E maiúscula ou simplesmente FEM. E a sua unidade no sistema internacional vai ser o volt. Os geradores eles são feitos de materiais condutores. Logo, esse material provoca uma resistência elétrica interna, chamada de resistência interna de um gerador. A representação clássica de um gerador é exatamente essa, onde eu tenho o polo A, o polo B, a corrente elétrica passando pela sua resistência interna e aqui o seu gerador, beleza? Bom, quando a gente fala em geradores e liga os terminais A e B desse gerador a um circuito, a gente vai obter uma diferença de potencial, uma DDP, uma voltagem. E essa voltagem ela vai ser menor que a força eletromotriz. Isso vai ser devido à resistência interna do meu gerador. Então lembra que a voltagem do gerador não é a mesma voltagem que circula no meu circuito. Beleza? Isso é importante de a gente lembrar. Então, veja bem, se eu pego uma pilha, que é um gerador, e ligo a uma lâmpada, quando eu fecho o interruptor, ou seja, eu ligo a luz, a corrente elétrica passa a circular no circuito, acende a lâmpada e volta para o meu gerador. Então, a representação desse esquema é exatamente dessa forma aqui. Normalmente, a gente coloca o gerador, né, destacado aqui entre linhas, né? Ou simplesmente a gente pode também fazer o desenho aqui de uma pilha, beleza? Bom, a diferença de potencial lançada no circuito, ela vai ser igual à subtração entre a força eletromotriz e a diferença de potencial entre os terminais da resistência interna do gerador. Essa representação aqui, ela é conhecida como equação do gerador, aonde DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador, beleza? A gente tem aqui duas coisas importantes a se lembrar. O gerador ideal, tá, é todo aquele gerador cuja resistência interna é desprezada, ou seja, a resistência é igual a zero. Nesses casos, toda a voltagem do gerador vai ser igual à voltagem do circuito. O gerador que se encontra em um circuito aberto, quando não possui um percurso fechado para que seja realizada a passagem da corrente elétrica, o que caracteriza a não existência de corrente elétrica percorrendo no gerador. Nesse caso, pode-se concluir que a DDP nos seus terminais ela vai ser igual à força eletromotriz e pode ser chamada também de tensão em aberto de um gerador. Ou seja, esse caso aqui também seria como quando você está medindo exatamente a voltagem só do gerador. Tá? Então, ele vai estar, o gerador, quando ele fala assim, ó, o gerador encontra-se em circuito aberto, quer dizer que eu só vou ter o gerador. Ele não está ligado, os seus terminais não estão ligados a nenhum circuito.
Então, isso aqui é uma coisa importante que, às vezes, as questões vão falar exatamente disso. Gerador em circuito aberto. Quando o gerador está em circuito aberto, eu estou medindo somente a voltagem do meu gerador. Beleza? Agora, quando um gerador está em curto-circuito, a diferença de potencial entre seus polos vai ser igual a zero, o que remete a um novo conceito chamado de corrente de curto-circuito, que é a maior intensidade de corrente possível que passa pelo gerador. Nesse caso, a gente vai ter lá a minha pilha, né, o meu gerador, ela tem a resistência interna, e aí a gente aplicando a equação do gerador, né, fazendo com que a voltagem do circuito seja zero, a gente vai ter exatamente a corrente elétrica que passa ou que sai do meu gerador. Tá? Então isso aqui também é uma coisa importante da gente calcular. Qual é a corrente elétrica que tem aqui dentro. Para você fazer uma comparação, seria, por exemplo, eu tenho uma caixa d'água cheia de água, tá? E eu quero saber quantos litros de água tem na minha caixa d'água. Então eu uso a equação do gerador e chego à conclusão que a corrente elétrica, que seria a quantidade de água que eu tenho na minha caixa d'água, é igual à sua força eletromotriz divididos pela sua resistência interna. A gente pode identificar em um gerador, né, pela sua curva característica. Aqui vale a gente ressaltar que a equação do gerador é uma função do primeiro grau. Logo, o gráfico vai ser representado por uma reta. Como o coeficiente angular é negativo, a reta vai ser decrescente. E a curva do gerador é um gráfico, tá, onde eu vou ter DDP por corrente elétrica. Então, o gráfico da curva de um gerador vai ser sempre dessa forma aqui. Lembrando que, nesse ponto aqui, a força eletromotriz vai ser igual a DDP. Quando a DDP é igual a zero, eu vou ter a minha corrente de curto-circuito. Então, eu posso dizer o seguinte, que quando I for igual a zero, eu vou ter a força eletromotriz igual a DDP, que a gente pode dizer que é a situação do gerador em aberto. É a máxima DDP do circuito. Quando a voltagem é igual a zero, eu vou ter a máxima corrente elétrica, ou seja, a corrente de curto-circuito. Então, de acordo com a lei de Pauling, né, ela permite que se encontre a corrente elétrica do circuito quando esse circuito é ligado a um gerador. Então, se a gente considerar um circuito elétrico constituído de um resistor de resistência R, ou seja, a resistência equivalente do sistema, e ele é ligado a uma força eletromotriz com resistência interna, a corrente que vai sair do polo positivo para o polo negativo, que passa por todos os circuitos, vai ser dado dessa forma aqui. Ó. Eu tenho a resistência equivalente do circuito, a resistência interna do gerador. Eu tenho a corrente elétrica saindo do gerador e circulando pelo meu circuito. Para eu calcular isso aí, eu digo que a DDP do gerador é igual a DDP do resistor equivalente. Resolvendo isso aqui, eu sei que a corrente elétrica do circuito vai ser a força eletromotriz divididos pela soma da resistência equivalente do sistema mais a resistência interna do circuito. Beleza? Então, o que o nosso problema está falando? O nosso problema falou o seguinte: determine a resistência interna do gerador. A gente viu lá embaixo que, nesse caso aqui, a DDP é igual à minha força eletromotriz, certo? E aqui eu vou ter a minha corrente de curto-circuito. E nesse ponto aqui, o U é igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Pela equação do gerador, né, que a gente sabe que o
é igual a E menos RI, quando U for igual a zero, o meu RI vai ser igual à força eletromotriz. Como ele quer a resistência interna, eu posso dizer que a resistência interna é a força eletromotriz divididos pela minha corrente de curto-circuito. Qual é a DDP? Qual é a minha força eletromotriz dessa bateria? É 40 volts. Então, eu sei que a resistência interna vai ser 40 volts divididos pela corrente de curto-circuito, que é 5 amperes. 40 divididos por 5, isso vai me dar 8 ohms. A letra B quer que a gente monte a equação do gerador. Qual é a equação do gerador? A equação do gerador é igual a U E menos RI. Então, a equação do gerador vai ser força eletromotriz é 40, menos a resistência interna do gerador, que é 8, vezes a corrente elétrica. Então, essa aqui é a equação do gerador. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.